Na imensidão da periferia de São Paulo, entre ruas movimentadas e histórias escondidas, existe um bairro que resiste, cresce e luta. Este vídeo conta a trajetória de um lugar que nasceu da união, da força e da esperança de seus moradores. Um bairro construído tijolo por tijolo, por mãos que nunca desistiram de sonhar com dias melhores. Era tudo mata. Criavam gados ali, então tinha galinheiro, né? E a gente não tinha onde morar, né? E a gente resolveu não invadir, mas ocupar. Eu não conheci, mas o povo fala. Tinha árvore com esse nome, né? A Juta. Então ficou chamado assim, Fazenda da Juta, devido dessas árvores. Tivemos duas ocupações lá em cima. Várias famílias, né? E aí começou a nossa luta para conseguir, né, aquilo que a gente desejava, né? Ter uma moradia. Foi mais ou menos, né, 79, 80, por aí. Tinha um grupinho de pessoas, de umas 12, 13 pessoas na época, ocupou um pedacinho de terreno do lado da comunidade eclesial de base. E eu já conhecia o movimento, mas não participava nem nada. Aí a comunidade me convidou para coordenar aquele grupinho, porque ali eles não podiam ficar, mas eles teriam que ter um lugar, né? Aí comecei a participar lá na Pastoral Belém e a gente começou a luta pela terra. E um certo dia nós reunimos e fomos queimar pneu lá na avenida, para chamar atenção. A gente estava ocupando porque a gente precisava de espaço para morar. E eles vinham e despejavam as pessoas. Então a gente se reunia e não deixava despejar. De madrugada um ia na casa do outro, e naquela época não tinha nem celular, não tinha, como se diz, esse WhatsApp, né, que se comunica. A gente ia na casa dos outros, se reunia ali na frente e não deixava despejar aquelas pessoas. Eram japoneses, né, dono disso aqui. Só que eles não pagavam nada e abandonou, né? E aí então foi negociado com esses japoneses. O grupinho foi crescendo. Na época tinha 120 pessoas. A gente não tinha opção de moradia e foi cedida essa área para que a gente construir mutirão com autogestão. Tanto que o primeiro prédio de mutirão com autogestão do país é situado aqui na Fazenda da Juta. E aí a gente construiu aqui 2.000 unidades habitacionais com um mutirão com autogestão. Para mim, assim, saiu lá na São Francisco. Só que o meu ex-marido não queria frequentar, não queria trabalhar no mutirão. Aí lutei pela Fazenda da Juta. Não só eu, como mais 52 pessoas na época pegou. Então foi espalhando. Aqui é a comunidade São Daniel Comboni. Foi uma luta de todos aqui da região, das comunidades eclesiais de base. Dos padres comunianos, dos seminaristas, mais o povo que morava aqui. Aí foi uma luta para começar a construção. Era reunião toda semana lá na pastoral, né? Lá no Belém. E até aí, então, o pessoal não acreditava muito, né? Mas aí, quando veio a conquista da terra, aí foi que o povo ficou mais animado e teve mais grupo. Aí foi aumentando os grupos. A terra, na época, da prefeitura, o material era do Estado. Quando estava na época que já estava quase no telhado, tiveram algumas pessoas aí que eram meio assim contra, até teve uma denúncia, aí a polícia veio aqui, quis levar todo mundo, quis não, levou, né? Todo mundo para a delegacia. Na época tinha a irmã Elide, o policial não queria levar ela porque ela era muito idosa, mas ela falou assim, não, se o meu povo vai, eu também vou. E o povo aqui se reuniu quando soube, foi lá para a porta da delegacia e fez um auê para todo mundo sair de lá. Cheguei aqui em 78, dia 24 de junho de 78. Foi muita luta, né? Morar em São Caetano, pagar aluguel, apareceu uns terreninhos por aqui, consegui comprar e construir. Isso parecia um rio, buraco, vi um carro na rua subindo assim, tinha que passar um lugar para parar, para o outro passar, porque de um lado era buraco, para o outro era buraco. Teve uma época que tinha uma turma aí que era uma vagabundada, matava gente
Tinha final de semana que conhecia 2, 3 mortos aí por a rua aí. Eu venho de uma família que sempre foi envolvida com as comunidades, né, de base, com mutirões, com moradia, saúde, educação e tal. Então, vindo para cá, a gente sentia essa necessidade de estar também junto com esses projetos dentro da comunidade. Os missionários sírio-combonianos têm uma frase que eu acho muito bonita, que é salvar a África com a África que vem de Comboni. E eles vieram com a ideia de salvar a juta com a juta. Eles já tinham algumas ideias de projetos para trazer para essa população carente que estava chegando. E aí a gente foi pensando em projetos para elaborar, principalmente para a juventude que estava perdida, num local diferente, num local estranho, num local esmo. A gente tinha muita violência, muita interferência do tráfico. As comunidades vieram dar suporte para isso. Os projetos foram surgindo, um aqui na União, o Instituto Daniel Comboni, Nossa Senhora da Paz. Então, assim, essas comunidades vieram surgindo e trazendo os projetos. O povo, depois que começou a construir tudo, aí terminou a construção, tudo, um pouco se assossegou, né? Mas aí veio a luta pelas melhorias, né? Não tinha esgoto, a gente correu atrás. Não tinha luz, né? Era fraquinha, aí corremos atrás. Então, foi tudo luta do povo. Minha filha mais velha foi quando começou a igreja. Quando começou essa igreja aí, era um barraquinho. Quando chovia, enchia tudo de água. Era caída assim, a água batia assim, descia tudo lá para dentro. A água dava aqui no meio da perna. Era professora e à noite começou dando, ensinava para idoso, né? Idoso, alfabeto, etc. Aí foi indo, passou, aí abriu escola aí, foi tudo. Hoje está, a Duma não é Comboni aí, creche, tudo isso. Antigamente não tinha nada disso, né? Mas a gente que é mais velho, a gente lutou muito para ter tudo isso que hoje o povo tem. 5 escolas, tem o posto de saúde, que na época foi inaugurado em 99. Antes mesmo do posto abrir, eu fui uma das primeiras agentes comunitárias de saúde. Eu fiz cadastro de todas as famílias que moravam aqui para usar o posto de saúde. E hoje nós temos a nossa casa aqui já concluída, a gente tem os terrenos legalizados, né? A maior parte, né? Nem todos ainda tem mais luta ainda. Aos poucos a gente conseguiu asfalto, mas isso depois de muito tempo. Que hoje a gente já tem prédio aqui, né? Já pensou o avanço que tem a juta agora? Hoje tem, além da comunidade, tem a Casa dos Pobres também, que serve 400, 500 almoços por dia para os moradores de rua. Tem muita gente que ainda não concluiu o terreno, não conseguiu ainda a legalização, porque está muito caro, né? Sem a luta, sem a força, você não consegue nada, não. Tem que ter muita garra para conseguir o que quer. Deixo assim o recado para a juventude, é que eles foquem em tudo aquilo que eles quiserem. Saiu um parque aqui que a gente vai ser para lazer para o povo que não tem, né? É uma história muito antiga e um sonho coletivo, né? Quando a gente veio para cá, existia esse pedaço de mata, a gente sabia que era um pedaço de mata atlântica. E a gente queria preservar ele de uma maneira ou de outra. E a gente tentou de todas as formas e não conseguia. Fez a lei, primeira vez, foi aprovada, tudo sancionou, tudo legalzinho, mas foi vetado. Fizemos isso por 3 vezes. Agora, depois de muito tempo, a gente conseguiu novamente fazer a lei e agora está terminando o parque. Mais 2 ou 3 meses, o parque será entregue à comunidade.